Olá, eu sou a jornalista Elza Caldeira e estamos iniciando agora mais uma etapa do programa Segunda Sindical. Esta temporada, nós vamos estar mais uma vez trazendo importantes informações sobre o mundo sindical, trazendo representantes, diretores e presidentes de sindicatos de Londrina e região. E nessa retomada, nós vamos começar entrevistando hoje o Reinaldo Benedito Nishikawa, ele que é diretor-geral do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, e também faz parte do Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o Sindiutec. É isso, Reinaldo? Falei certo? Falou certo, tudo bem. Prazer estar aqui hoje. Prazer poder conversar com vocês, trocar umas ideias, debater um pouquinho sobre temas que são importantes a todos nós. Nós aqui estamos muito contentes com a sua presença aqui. E a gente sempre começa o Segunda Sindical perguntando um pouquinho da história dos nossos entrevistados. Como que você foi parar no IFPR e qual é, né, a sua formação? Tá ótimo. Então, eu sou filho da UEL, né? Fiz história na UEL lá em 1900 e lá vai bolinha, não vou falar minha idade. Fiz minha graduação na Universidade Estadual de Londrina, fiz minha especialização e na sequência fiz o meu mestrado e doutorado na USP. E fiz meu pós-doutorado em 2015 na Universidade de Coimbra, em Portugal. Entrei na instituição no concurso que foi em 2011, né? Então já são 12 anos do Instituto Federal do Paraná, na qual tenho muito orgulho de fazer parte de uma instituição que de fato é a minha casa, é a minha cara. E desde lá também filiado ao Sindiutec, né? Porque eu acho importante essa bandeira de defender o trabalhador, essa bandeira de participar das decisões e também das lutas que são pertinentes a todos os servidores. O que acontece é uma coisa que me incomoda, sempre me incomodou muito. Muitas pessoas reclamam da situação, mas não fazem a parte deles. Então eu fiz parte do sindicato desde que eu entrei e principalmente eu faço parte do Conselho Fiscal já há 4 anos do sindicato, mesmo acumulando com a função de diretor-geral, que não é fácil, são muitas demandas, mas é algo que eu faço questão de participar porque é uma pauta que pertence a todos nós. E minha história meio se confunde justamente com o sindicato, com a instituição, é um perfil que eu gosto muito. E eu com muito orgulho digo que eu deixei a universidade que eu tinha concurso. Em 2011 eu estava concursado numa universidade pública, mas eu exonerei para entrar no Instituto Federal, que é um perfil que me agrada muito. É um perfil que eu acho desafiador, porque eu trabalho com adolescentes, né, além dos adultos, mas a minha paixão de fato é trabalhar com alunos 16, 18, você vê a formação, o crescimento deles, com o potencial que eles têm. Então eu acho que justamente casou a fome com a vontade de comer. É um perfil que eu adoro, que eu gosto, e a gente vê muito potencial na proposta dos institutos. Surgiu no governo Lula como uma forma de ajudar os ensinos médios, né? Uma vez que hoje um grande problema da educação, o gargalo hoje, o ensino médio é um deles, e o Instituto é uma solução para isso, né? Nós temos prova disso, que a instituição consegue de fato transformar. O Instituto tem uma proposta que veio do governo Lula, de ser uma instituição de fato acolhedora e inclusiva. É algo que eu tenho muito orgulho de falar, que hoje as nossas vagas, 80% delas são destinadas a cotistas. Então nós temos cotas raciais, cotas sociais, né, para alunos de escola pública. Então 80% hoje dos nossos discentes vieram por cotas, de fato inclusivas. E ali nós pegamos todos os perfis possíveis e nós tentamos transformá-los de fato. Não apenas em relação à educação, mas também na formação crítica, uma formação social e humana. É isso o perfil do Instituto, né? Não só aqui em Londrina, mas em todos os campos na qual ele atua. Mas eu posso falar particularmente da nossa instituição aqui em Londrina, na qual nós temos muito orgulho dos nossos alunos. Muito bom. Muito legal tudo isso, né? Essa questão de vocês darem prioridade para cotistas, né? Mas uma questão que você estava falando anteriormente para mim é sobre a questão da identidade do Instituto, não é isso? Muitas pessoas confundem o IFPR, que é o Instituto Federal do Paraná, com a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Como que faz para desmistificar isso?
Perfeito, é uma pergunta excelente. É o nosso grande desafio hoje em Londrina, né? Em outras cidades eu não vejo tanto assim. Mas em Londrina, a identidade IFPR ainda está muito ligada ao TFPR. Apesar de sermos instituições irmãs, nós temos identidades diferentes, né? Então, assim, é um trabalho que nós temos que fazer de formiguinha. Então, um local como esse de comunicação, que tem uma abrangência gigantesca, é importante também para desmistificar um pouquinho, né? Muitas vezes, como nós falamos, onde você trabalha? Nós falamos, no IF. Lá na Avenida dos Pioneiros? Não, lá é UTF-PR. Né? Nós estamos lá na Avenida da Liberdade hoje, além de outro campus que nós temos na João 23, aqui também em Londrina. O nosso desafio é isso. Como fazemos isso? É propaganda, é mostrar a instituição, levar as pessoas para a instituição, né? É bom frisar, uma instituição pública, federal, né? Que é justamente para acessar todo mundo. Qual é o desafio principal? É justamente a gente conseguir mostrar para as pessoas a nossa casa, o que nós fazemos, o nosso diferencial. Como nós somos relativamente novos, nós pensarmos, fizemos 15 anos recentemente. E a UT tem mais de 100, né? As escolas técnicas lá que vieram no século XIX. Então nós temos muito chão pela frente. É uma instituição nova. E por ser nova, ainda é pouco conhecida. Então o desafio é o trabalho de formiguinha, né? Criar uma identidade demora. Então nós estamos com esse desafio e um dos objetivos da nossa instituição é de fato ser reconhecida pela comunidade aqui de Londrina. É importante para nós que as pessoas saibam, conheçam e venham nos visitar. Reinaldo, explica para a gente o que o aluno precisa fazer para entrar no IFPR. Perfeito. Nós temos um processo seletivo que ocorre geralmente no segundo semestre, né? É uma prova simples. Nós temos como é uma instituição inclusiva, algumas pessoas, por exemplo, que tenham condição que possam entrar na ideia de cotistas, eles também têm isenção do pagamento da taxa de inscrição. Lembrando que nós não cobramos nada, porque é uma empresa terceirizada que faz o processo seletivo, então eles têm a taxa de matrícula, né, de inscrição, perdão, do processo seletivo. Mais uma vez, essa prova cobra simplesmente, por exemplo, nós temos aí 3 categorias de ensino no Instituto. Nós temos os médios técnicos, para aqueles que estão terminando o ensino fundamental 2. Nós temos também os cursos subsequentes, que são cursos para aqueles que já têm o ensino médio, e nós temos cursos superiores, para aqueles que já têm o ensino médio também. Então, você pode escolher uma dessas categorias, né, se enquadrando dentro da necessidade, ter o Fundamental 2 completo ou o ensino médio completo. As inscrições e as provas cobram conteúdos pertinentes à sua idade. Então, se você vai para o médio técnico, os conteúdos cobrados são alunos de Fundamental 2. Para o subsequente superior, alunos são os conceitos do ensino médio. Então, a prova acontece uma vez por ano, né? Sempre no final de um ano para começar no ano seguinte. É dizer que a instituição nossa, nós temos 2 unidades, nós temos uma unidade na rua João 23, número 600, e a outra na Avenida da Liberdade, 855, lá no Jardim Carnaciale. E falar um pouquinho dos nossos cursos, eu posso? Claro, por favor. Então, eu falei dos cursos médios, nós temos 2 cursos médios técnicos, um que acontece de manhã, que é o ensino médio integrado à biotecnologia, e à tarde nós temos o ensino médio integrado à informática, que são os nossos cursos médios. Nós também tem os cursos que são os chamados subsequentes. Nós temos o curso de técnico em enfermagem, o curso técnico em massoterapia, prótese bucal e saúde dentária. Além disso, nós temos também os cursos superiores em análise e desenvolvimento de sistemas e o curso de ciências biológicas. São os nossos 8 cursos que oferecemos aqui em Londrina. Lembrando novamente, é uma instituição pública, federal e gratuita e com o objetivo de incluir a sociedade londrinense dentro da nossa instituição. Bom, já foi feita a seleção para agora 2024, né? Então, os interessados têm que se preparar para 2025. Normalmente, você falou, é no final do ano? Geralmente, para março, setembro, começa o processo seletivo. Eu espero voltar aqui para comunicar, falar para vocês, para que a comunidade possa participar do processo seletivo, né? Então, provavelmente no segundo semestre começa o processo das inscrições. E, já que você começou a falar sobre isso, veio mais uma pergunta agora. No que você acha que diferencia, né, um instituto para outras escolas aí do ensino médio? Isso é uma pergunta brilhante, uma pergunta muito legal, que é justamente a diferença nossa. Bem,
além de ser a instituição ser uma instituição que tem professores 100% mestrado e doutorado, que é uma qualidade gigantesca, os alunos vivenciam no ensino médio, por exemplo, os contraturnos. O que são os contraturnos? Eles têm projetos de pesquisa, na qual eles desenvolvem pesquisas de todas as áreas possíveis e imagináveis. No contraturno é onde os alunos podem tirar as dúvidas com os professores. Né? Saiu da aula agora de química, não entendeu metade do conteúdo. Ele vai no contraturno, exclusivo para fazer isso. Além dos projetos de pesquisa, projetos de ensino, projetos de extensão e de inovação. Os alunos eles desenvolvem um TCC no final do ano, eles têm acesso a bolsas de pesquisa, a bolsas de inclusão, né, para aqueles alunos que têm carentes, né, eles têm bolsas que vão mantê-lo na instituição. Então, assim, a ideia justamente é trazer o aluno dentro da instituição, acolhê-lo, né, não é apenas estudar e ir embora, que ele possa permanecer na instituição nos contraturnos, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, dependendo do curso dele, e que ele possa ter acesso a tudo aquilo que o aluno tem direito. As pesquisas, as bolsas, ter acesso de fato à inovação, a desenvolver projetos. Os nossos alunos são premiados no Brasil todo, eles vão para eventos, congressos e conversam de igual para igual com alunos de graduação, sem a menor dúvida. Então, assim, é uma instituição de fato que transforma os nossos estudantes. E esse é o objetivo, é transformar vidas. E encaminha para o mercado de trabalho também, né? Com certeza, é uma demanda já muito grande. Muitas empresas elas nem pedem seleção, elas já pedem que nós indiquemos os nossos estudantes, porque eles sabem da qualidade. Né? E um ponto importante, né, se vocês procurarem aí o Enem, o resultado do Enem de Londrina, vocês vão sempre encontrar o IFPR no primeiro lugar. Né, vista a qualidade dos nossos estudantes. E graças também, obviamente, né, ao grupo de servidores que tem na instituição. E o Segunda Sindical de hoje está entrevistando o Reinaldo Benedito Nishikawa, ele que é um dos representantes, né, do Sindiutec, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná. E também diretor-geral do Instituto Federal do Paraná. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Já agradeci a sua presença. Para nós é muito importante trazer informações, né, sobre o IFPR. Mas a gente sabe muito bem que nem tudo são flores lá, né, no Instituto. Não só no Instituto, né? O Portal Verdade trouxe essa semana a informação, a notícia de que os técnicos, né, os profissionais que trabalham no Instituto Federal do Paraná e também em outras universidades tecnológicas, alguns já estão em greve e outros já estão em estado de greve. Eu queria que você falasse um pouco disso, Reinaldo, o que está levando vocês a entrarem nesse processo, né, de estado de greve e quais são os pontos, né, que vocês estão reivindicando neste momento. Perfeito, obrigado pela oportunidade. Eu acho importante nós colocarmos um pouco nosso ponto de vista, né? Uma vez que servidores públicos federais, e quando eu falo de servidores aqui da instituição, eu falo de técnicos e também dos professores, nós já temos uma defasagem salarial que beira os 40%. Né? Isso vindo lá de 2015 para cá, sendo acumulado ao longo dos anos, né, por uma série de questões políticas relacionadas aos governos que antecedeu o atual governo Lula. E o que nos deixa mais chateados enquanto profissionais é a relação que se tem com as negociações. Hoje nós pegamos, por exemplo, a Polícia Federal com 22% de aumento, os policiais rodoviários federais com 27%, a carreira de analistas com 100% de aumento dos seus salários, e a proposta que nós tivemos é que para os próximos 2 anos, 9% de aumento. Nem aumento, isso nós falamos de recomposição salarial, com uma defasagem de quase 40%, né? Isso pensando nos últimos 4 anos, a proposta para 2025 e 2026 são 9%. Muito aquém do que foi dado para outras categorias de servidores. Então é uma pauta justa, porque não só para professores como para técnicos também, que tem uma defasagem salarial gigante, né? Então a gente está tentando, né? Estamos em estado de greve, hoje, estamos tentando fazer agora um pleito para decidir se nós entraremos na greve de fato com essas pautas, e a gente precisa ser ouvido, né? Já vários deputados, alguns deputados federais, estaduais, lideranças, né, da esquerda,
sabendo das nossas angústias, das nossas necessidades, e nós fazemos um apelo. Essa greve é justamente para que sermos ouvidos, né? Logo nós, professores, que tantos apoiamos o governo atual. É uma sensação bastante triste saber que a gente não foi ouvido nas nossas demandas, que são demandas justas, uma vez que o governo defende a educação, fala muito dos professores, fala da importância da educação para transformar a sociedade, e a gente se sente um pouco traído em relação a essas demandas, porque a gente não conseguiu tê-las ser atendidas. Então a greve é um alerta, né? Nós não estamos contentes. É importante que os servidores saibam falar, né? Saibam se comunicar, saibam expressar as suas angústias, os seus desejos, e no governo que se diz democrático, que ele possa também conversar, que possa negociar com essa categoria tão importante para que funcione o nosso país, né? Já que os professores são a mola mestra do país, e quando eu coloco educador, na verdade, né, porque todos somos educadores, é importante que nós tenhamos os nossos desejos, as nossas angústias ouvidas e, obviamente, de acordo com as condições, serem atendidas. Conversando com o Reinaldo, que ele é o diretor, né, do Instituto Federal do Paraná, falando aqui da insatisfação da categoria com relação à postura do governo federal em não pagar a reposição salarial deles, né? Lembrando aqui que a pauta de reivindicações estão a questão da recomposição salarial, reestruturação do plano de cargos dos técnicos administrativos em educação e questões, né, que, segundo o sindicato, não foram atendidas até agora pelo governo federal. Essa questão do plano de cargos e técnicos já é uma reivindicação antiga, Reinaldo? Já, de muito tempo, né? Os técnicos tiveram uma defasagem muito maior por uma questão de organização feita pelo governo. Então, o que eles estão pedindo agora é que haja uma reestruturação na carreira, que não foi feita ainda. É uma demanda justa, legítima. Eles têm uma defasagem salarial muito maior do que os professores, né? E fazem um trabalho brilhante na instituição. Sem eles, a instituição não funciona. Então, é importante frisar que é uma luta justa. É uma luta que tem uma necessidade urgente de ser atendida, né? Obviamente que nos governos anteriores nós não tínhamos nem viés de comunicação, não tínhamos nem negociação. Mas o fato principal é que tanto professores quanto servidores técnicos, eles têm uma demanda urgente de ser atendidos nas suas necessidades. Nós pensamos aí, se nós estamos aí há 5, 6 anos sem aumento, os técnicos estão um pouco mais, porque os aumentos foram feitos em 2 categorias diferentes. Hoje, os professores têm um sindicato que atende os professores e os técnicos têm uma organização maior. Uhum. Então, eles tiveram negociações diferentes. E nessas negociações, os técnicos ficaram aquém ainda das condições que nós estamos vivendo agora. Então, são pautas legítimas, já estão na mão do governo federal, né? Mas, infelizmente, ainda não houve uma posição clara em relação a essas demandas. A UEL também sofre bastante com essa questão de desvalorização mesmo dos técnicos administrativos, né? E a gente sabe que é o coração da universidade, né? Da escola. Aqui em Londrina, quantas pessoas estão envolvidas na categoria de vocês? Quantos professores, quantos técnicos? Você tem esses números? Perfeito. Hoje em Londrina nós temos 70 professores e 45 técnicos. Só que Londrina tem um diferencial, né? Nós somos uma instituição quase que uma reitoria, porque nós temos 2 unidades avançadas, que nós falamos que são as instituições avançadas, campos avançados, perdão. Nós temos um em Arapongas e outro em Astorga. Nós temos um centro de referência em Maringá e mais 2 unidades em Cornélio Procópio e em Cambé. Então, todas elas fazem parte da gestão aqui de Londrina. Isso deve reunir um número grande de alunos, não? Sim, nós temos por volta de 2.000, 2.500 alunos ao todo. Reinaldo, você estava falando para mim que está se sentindo traído. Não só você, né, mas a categoria de vocês. Traído pelo governo federal. Como que é essa sensação, esse sentimento? Nós pensarmos no histórico, né, desde a prisão do presidente Lula, né, toda a negociata que aconteceu por detrás, né, o golpe da Dilma, a categoria que mais apoiou, né, esses movimentos, que lutou, foi às ruas, né, acompanhou todo o processo, foram os professores. Claro, houveram outras categorias, mas professores em massa apoiaram, manifestaram o apoio, né, os servidores de maneira geral, para não ser injusto.
E foram categorias que acompanharam todo o processo ao longo dos anos, aí, até a soltura, a eleição, fizemos campanha. E aí quando você vê que categorias que não tiveram esse apoio tão grande quanto nós, tiveram os seus aumentos, o seu reajuste atendidos, e quando você olha que para nós não houve esse mesmo olhar, fica complicado defender. É óbvio que a gente defende até unhas e dentes à esquerda, defendemos os ideais que eles colocam, são os nossos ideais, mas fica difícil quando você pega uma categoria que lutou tanto, como linha de frente, né, e foi os últimos a serem olhados pelo governo. Então, assim, é uma situação dúbia, ao mesmo tempo que é uma bandeira que nós defendemos, a de inclusão, a ideia de olhar para o social, é uma bandeira nossa, né? A instituição foi criada com essa intenção. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente lutou tanto, a gente sofreu tanto, né? Acho que o Brasil, de fato, ficou dividido durante as eleições e após as eleições. Ainda sofremos muito com essa questão de ser de um lado, ser de outro. Sim. Nós sofremos retaliações, sofremos preconceitos em relação a isso, mas mesmo assim, né, lutamos com unhas e dentes por aquilo que nós acreditamos. Sim. E aí quando vem a hora da negociação, uma vez que o governo foi eleito democraticamente, e nas pautas de negociações as nossas não foram atendidas. Então é uma sensação muito ruim, né, de pensar que foi um trabalho que nós fizemos, obviamente não foi com esse objetivo, né, foi por uma questão de justiça, nunca foi nossa intenção defender por conta de aumento ou de reajuste. Mas na sequência, uma vez que foi empossado, tomou posse do governo e tem esse olhar para a educação, achamos que as nossas demandas seriam também atendidas. Aí quando você vê outras categorias atendidas na plenitude das suas demandas e nós, servidores públicos da educação, não tivemos o mesmo tratamento, é algo muito ruim de defender. Né? É uma sensação muito ruim para a gente. Sim. E no caso, uma greve vai ser muito prejudicial, né? Na verdade, vocês não gostariam de entrar em greve, tanto que vocês estão mantendo o estado de greve, é isso? Greve não é bom para ninguém, é o último recurso, né? Mas é algo que ninguém quer. Né? Tanto para os alunos, quanto para professores, servidores de maneira geral, a greve é o último recurso. A gente espera que não precise chegar nesse ponto, né? Porque ninguém ganha com a greve. Mas hoje, a história já nos mostrou que é o único recurso que nós temos legal e legítimo para ter as nossas demandas atendidas. Esperamos que as autoridades, né, o Ministério da Educação, os nossos deputados aí, federais, estaduais, juntamente com o governo federal, possa ter um olhar mais cuidadoso com a gente para não precisar chegar nesse ponto. Reinaldo, nós já estamos terminando a nossa conversa, né? Eu vou dar um tempinho para você fazer as suas considerações finais, né? E desde já agradecendo a sua presença aqui no Portal Verdade, no Segunda Sindical. Obrigado, eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Me senti bem acolhido aqui, um lugar muito gostoso, prazeroso. Espero voltar outra vez, né, para conversar, falar sobre o processo seletivo quando tiver início, falar sobre as demandas e os encaminhamentos, né, sobre o que está acontecendo agora. Será que deu certo, não deu certo? Eu posso voltar aqui para a gente falar um pouco mais. Mais informações, né, sobre o Instituto? O site nosso é www.londrina.ifpr.edu.br. Muito bem, agradecendo muito a sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você. E o Portal Verdade se coloca à disposição, né, para a gente dar continuidade a esta conversa, principalmente diante dessa situação difícil que vocês estão passando, que é o estado de greve, né? Logo, logo vai ter uma assembleia que vai definir se eles vão entrar em greve ou não, mas já existem vários institutos e universidades também federais do Estado, do Brasil, que estão em greve. Tomara que vocês consigam sucesso nas negociações e nós estamos aqui para apoiá-los no que for preciso. Muito obrigada. Muito obrigado e até a próxima.